Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal e você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro. E hoje eu vou pedir a ela que responda as questões de vários internautas. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, Cris. Olá a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês depois de, acho que umas 2 semanas sem programas despertos, devido a eu estar envolvida com o processo de lançamento da 3ª turma do método da integração, que se fecha agora na próxima segunda-feira, amanhã. Hoje é domingão. Tô gravando aqui esse programa para vocês hoje, eu e a Cris. Então, amanhã, segunda-feira, é o último dia de inscrição para o método da integração, 3ª turma. E depois disso também vou ficar um pouquinho enrolada, porque tem muitas aulas para gravar, tem novos cursos que eu vou lançar, cursos mais curtinhos. Esse método da integração agora são 40 horas aula, então é um complexo de aulas, mais 16 presenciais. Então, no total dá 56 horas de aula, 40 online, 16 presenciais. Então, de fato, é um produto excelente para aqueles que pretendem despertar. E tentando ajudar até aqueles que não puderem entrar nessa turma, eu vou fazer um mini curso do método da integração e vou fazer também alguns cursos auxiliares e, digamos, com focos específicos, não tão amplos como o método da integração, mas que vai ajudar separadamente as pessoas a poderem se desenvolver também em assuntos específicos. Então, isso vai ser um pacote de vários cursos online que eu vou estar lançando esse ano, fora aqueles que, além daqueles que já são cursos presenciais, como vai ter a repetição agora em maio, do Sinergia Quântica, as novas realidades online e presencial, e também de um novo que se chama Sincronicidade, onde eu vou fazer, esse vai ser talvez só presencial, porque tem um curso, não está definido ainda, mas eu acredito que só presencial, porque vai ter um jogo chamado Cybo, CYBO, que é um jogo extraterrestre. Então esse é um jogo que foi indicado e explicado como deve ser jogado pelo Bashar em 13 etapas. São jogados com cartelas e dados em grupos de pessoas, de no máximo 6 pessoas. Então esse jogo da sincronicidade, Cybo, foi utilizado pela civilização Essassani, segundo o Bashar, há 2.000 anos atrás, para desenvolver e mapear e desenvolver o conhecimento sincrônico. Então, ele diz que isso é um processo similar ao qual nós estamos hoje. Então, esse jogo pretende ajudar nesse processo. Então, quem estiver interessado, basta entrar em contato com o Instituto Freedom via website. Então, é www.institutofreedom.com.br. Estou pondo aí para vocês a referência. E vocês podem, então, se inscrever no curso Sincronicidade, que é curso presencial, e o Sinergia Quântica, que é online e presencial. Então, vai ser esse online, vai ser transmissão ao vivo. Basta entrar no website do Instituto Freedom e fazer a sua reserva lá. Então, esses 2 cursos, Sincronicidade e Sinergia Quântica, serão em um único final de semana. Então, vai ser dia 27 de maio, Sincronicidade, das 9 da manhã às 18 horas. E o Sinergia Quântica, igualmente, 9 da manhã às 18 horas, no domingo. Ok, pessoal? Então, quem estiver interessado, basta se inscrever. Então, vamos lá ao programa de hoje. É com você, Cris. Maria, a pergunta é o seguinte: sonambulismo. O que ocorre a nível físico e metafísico? Sonambulismo. Bom, o sonambulismo tem uns nomes meio feios na psiquiatria, que é noctambulismo ou hipnofrenose. Isso aqui é um artigo, na verdade, escrito por um psiquiatra, mas ao mesmo tempo também envolve neurocientistas, né? Digamos, especialistas no cérebro
e no comportamento do sono. Mas, digamos de forma resumida, é uma descrição genérica que eu vou fazer aqui. Então, esse termo, noctambulismo e hipnofrenose, está ligado ao distúrbio comportamental do sono REM, que é um transtorno comportamental do sono, durante a qual a pessoa pode desenvolver habilidades motoras simples ou complexas. Então é normal ter isso em casa, geralmente não acontece nada, mas as pessoas têm que ser monitoradas, né? As crianças especialmente têm que ser monitoradas. Então vamos entender isso melhor. Então o sonâmbulo sai da cama e pode andar, urinar, comer, realizar tarefas comuns e mesmo sair de casa, enquanto permanece inconsciente. É difícil de acordar um sonâmbulo, mas, contrariamente à crença popular, não é perigoso fazê-lo, tá? Você pode acordá-lo, sendo inclusive perigoso, às vezes, não acordá-lo. Acorde-o com cuidado, porque alguns sonâmbulos reagem violentamente. Tem até histórias, né, de assassinatos nesse estado, mas é coisa muito rara, tá? Vamos entender o que é o sono REM, R.E.M. tudo maiúsculo, que é do termo em inglês Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. É a fase do sono na qual ocorrem os sonhos mais vívidos. Durante essa fase, os olhos movem-se rapidamente e a atividade cerebral é similar àquela que se passa nas horas em que se está acordado. As pessoas acordadas durante o sono REM normalmente sentem-se alertas, com maior índice de atenção, ou mais dispostas e prontas para a atividade normal. Então vamos entender o que é o sono REM, a duração do sono REM também. Durante uma noite de sono, uma pessoa normalmente tem cerca de 4 a 5 períodos de REM, que são bem curtos no começo da noite e mais longos no final. É comum acordar por um curto período de tempo no fim de um acesso de REM. O tempo total de sono em REM ronda os 90 a 120 minutos por noite para adultos. Entretanto, a quantidade relativa de sono REM diminui acentuadamente com a idade. Um bebê recém-nascido dorme mais de 80% do tempo total de sono em REM, enquanto uma pessoa de 70 anos dorme menos de 10% em sono REM. Cerca de 25% das crianças entre 3 a 10 anos relatam pelo menos um episódio por ano e 15% têm episódios todos os meses. Possui tendência genética, pois, note isso aqui, gêmeos idênticos apresentam sonambulismo 6 vezes mais frequentemente que os não idênticos. E 40% das pessoas com sonambulismo possuem pelo menos 2 outros parentes que também têm este distúrbio. Estima-se que a prevalência nos países varia entre 1 a 15% da população, sendo mais comum nos países em população predominantemente jovem e com alto uso de sedativos, como álcool. Dentre as crianças entre 5 e 12 anos de idade, estima-se que 15 a 40% tenham apresentado algum episódio de sonambulismo, pelo menos uma vez na vida. A maior parte das crianças sonâmbulas deixa de apresentar este comportamento a partir da adolescência. Dentre os adultos, as pesquisas estimam de 0,5% a 4% que apresentam esses distúrbios. Porém, é importante lembrar que quando acordamos por curtos intervalos, o cérebro pode apagar essas memórias como desnecessárias junto com nossos sonhos, dando a impressão de um episódio de sonambulismo. Essa amnésia também é comum nas dissonias. Como crianças não têm as áreas responsáveis pela memorização tão bem desenvolvidas quanto os adultos, esse esquecimento é ainda mais comum nelas. Você pergunta para o que você está fazendo, ela não lembra. Imediatamente ela está, assim, ela esquece. E dentro do sonambulismo, você tem aspectos, né, que é até o inverso motor, de não se movimentar. E você tem um estado de sonho, já num estado de despertar, onde você não se movimenta e é aquilo chamado de paralisia do sono, né? Tem até uma imagem, eu estou pondo aí para vocês, que é o Pesadelo de Henry Fuseli, de 1781. É uma das representações da paralisia do sono na cultura popular. Nessa época, achava-se que eram demônios que causavam a paralisia. As pessoas acordavam e não conseguiam se movimentar.
A paralisia do sono é uma condição caracterizada por uma paralisia temporária do corpo imediatamente após o despertar, ou com menos frequência, imediatamente antes de adormecer. Eu estou dando a explicação clássica, depois eu vou para outro caminho, tá, pessoal? A paralisia do sono propriamente dita acontece a todas as pessoas sempre que dormem. O distúrbio começa quando a pessoa acorda e a paralisia do sono ainda está ativa. Essa é a condição estudada pela medicina do sono. Fisiologicamente, ela é diretamente relacionada à paralisia que ocorre como uma parte natural do sono REM, a qual é conhecida como atonia REM. A paralisia do sono ocorre quando o cérebro acorda de um estado REM, mas a paralisia corporal persiste. Isso deixa a pessoa temporariamente incapaz de se mover. Além disso, o estado pode ser acompanhado por alucinações hipnagógicas, aquelas bem cheias de visões e por aí vai. Por que ocorre uma paralisia? Vou falar de uma maneira bem simples. Ocorre a transferência do corpo espiritual fora do corpo físico, a projeção da consciência que é feita através do corpo espiritual, que então vai estar em contato com outras realidades. Então vamos relacionar as duas coisas. Os sonâmbulos estão tendo uma alucinação, vamos dizer assim, de certa forma hipnagógica, estão numa fase de sono que pode estar vendo coisas que não existem, na projeção para uma outra realidade, uma projeção apenas da consciência, sem que, digamos, exista realmente o contato com uma outra realidade, com uma outra frequência, geralmente mais alta do que a sua, que é o que causa o travamento. Então, quando ocorre uma projeção da consciência, e isso é acompanhado pelo, vou dizer de uma forma bem simples, o corpo espiritual, né? Quando esse corpo espiritual é levado para digamos, ocorre o desligamento momentâneo do corpo físico, ocorre uma projeção, e esse corpo espiritual vai para uma outra realidade onde a frequência é mais alta, basta um pouquinho mais de frequência para que o corpo físico fique travado. Isso ocorre naturalmente ou ocorre também na presença de seres interdimensionais com uma frequência mais alta. Então, por isso que naquele quadro que eu coloquei para vocês, o Pesadelo de Henri Fuseli, era uma consideração, desde os antigos gregos, era a consideração de pequenos demônios que faziam o corpo ficar preso. E não é bem demônios, são seres interdimensionais que entram em contato, e isso no momento do sono, dessa fase REM, o corpo físico ele é intencionalmente, pelo ser interdimensional, ou naturalmente, porque outras frequências mais altas já travam o corpo físico quando essa passagem de realidades é feita, né? Então o corpo naturalmente trava, ou então intencionalmente esses seres travam o nosso corpo para que possam levar o corpo espiritual num processo de projeção para outras realidades, sem que o corpo físico fique se movimentando. Já no caso de um sonambulismo, digamos que a maior parte do tempo é a pessoa com ela mesma, num processo de sonhos especificamente, que pode não estar exatamente tendo uma projeção para outros níveis de realidades, de densidades ou frequências, simplesmente frequências diferentes, e o corpo físico acaba acompanhando digamos, essa projeção sem ocorrer esse travamento, que logo eu vou explicar também como isso funciona. Vamos ver uma visão dentro do Livro dos Espíritos, portanto, uma visão espírita sobre o sonambulismo. Então, segundo o conhecimento trazido pelo Livro dos Espíritos, questão 425, aparentemente, o sonambulismo é um estado de independência do espírito, emancipação da alma, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Essa é a descrição do sonambulismo natural, que é um fenômeno produzido espontaneamente.
Existem algumas pessoas dotadas de uma organização especial que podem, através de ações magnéticas, entrar em estado sonambúlico, que nesse caso é denominado sonambulismo magnético. Então, daí vem a pergunta: existe alguma semelhança entre sonambulismo e atividade mediúnica inconsciente? Já que se sabe que os sonâmbulos entram em contato, podem entrar em contato com seres de outras realidades, e nesses casos pode acontecer a paralisia do sono, tá? Então ela acontece em casos de abduções, típico, né, bem conhecido. A paralisia do sono acontece nesses estados de encontros de seres interdimensionais e acontece também por simples estados de sonambulismo, ok? Então, o sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito e exprime o seu próprio pensamento, enquanto o médium inconsciente exprime o pensamento de outro. Segundo, o espiritismo, eu já comentei isso em programas anteriores, para o espiritismo, o médium sempre está conversando com outro ser, ou então está recebendo a informação de um outro ser. Na minha opinião, não é sempre assim, já que, como eu já falei em tantos programas, a nossa realidade é cocriada. Tudo o que o médium vai passar como contato com outro ser é basicamente 50% dele, 50% de um possível outro ser, ou muitas vezes é uma projeção do seu nível de consciência da Terra para uma projeção de seu próprio nível de consciência mais alto, falando ele com ele mesmo em estágios mais altos, e que ele cria, a mente terrena cria uma personificação. Então se dá um nome, se dá uma personificação por causa da religião em si, do espiritismo, ou se não considerada religião em si, por causa da filosofia espírita, que considera sempre a visão do médium bom, aquele que fala com um terceiro. Então, isso faz com que o médium, treinado no meio espírita, sempre busque a percepção, ou crie a percepção de estar falando com outrem, enquanto, na verdade, ele pode estar falando dele com ele mesmo em estados mais expandidos. Mas isso não importa aqui, eu só estou explicando isso para voltar ao ponto. Então, segundo o livro dos médiuns, item 172, o espírito que se comunica com um médium também o pode fazer com um sonâmbulo. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão quanto os médiuns videntes. Podem confabular com eles e transmitir-nos seus pensamentos. Aí diz lá, ver item 173 do livro dos médiuns. Nesse caso, pode-se considerar o sonambulismo como uma variedade da faculdade mediúnica, mas não uma mediunidade inconsciente. Então, o processo de sonambulismo magnético, induzido por passes energéticos, é utilizado por alguns grupos mediúnicos, maiormente aqueles que têm treinamento com a técnica da apometria, desdobramento magnético, para intensificar as percepções medianímicas dos médiuns, ok? Então, eu acho que isso deu uma boa visão sobre o sonambulismo e já ajudou um pouquinho a quem fez a pergunta, que eu não sei quem foi, mas é alguém que mandou essa pergunta para a Cris de Pascoal. Então, as perguntas todas foram recebidas pela Cris, esqueci de dizer isso antes. Eu estou respondendo perguntas da melhor maneira possível dos internautas que fizeram a pergunta para a Cris no canal do Cron TV. Então, é com você, Cris. Maria, é possível transferirmos nossa consciência para um robô? Essa pergunta acho que veio depois de um programa de Despertos que nós falamos a respeito da inteligência artificial. Mas não tem problema, é um assunto interessante. A transferência da consciência lembra um pouquinho aquele filme do Johnny Depp, que é Transcendence, a Revolução. Então, ali foi criada uma inteligência artificial que tinha a capacidade de aprender a aprender, né?
e desenvolveu, até através desses sistemas de neurônios artificiais, a condição de receber uma outra informação, que é a consciência. Então, a consciência, ela tem informação. Então, ela não recebeu a consciência da pessoa que se foi, que eu não lembro mais o nome, que era um pesquisador lá, e ela recebeu a informação da consciência. Essa é a questão. Então, com a informação, a inteligência artificial fez a sua própria versão, que não deixa de ser exatamente o que acontece de realidade paralela para realidade paralela. Ou seja, você tem sempre as versões alternadas de você mesmo que, vez ou outra, em níveis maiores ou menores, recebem informações de outras versões. Por exemplo, nós aqui recebemos informações não claras, né? Intuitivas, parece simplesmente inputs, aquele eu não sabia que eu sabia isso, né? Aquilo que se torna fácil de você aprender, porque em outra versão você conhece aquilo e recebe aquela informação. Então existe uma conexão entre isso. Então um robô, um cérebro artificial que esteja programado no nível alto de inteligência artificial e já tem esse sistema de rede neural avançado, até com aquilo que estão desenvolvendo, já está bem avançado, neurônios artificiais, sim, pode aprender a aprender e sim, pode receber a informação daquele ser que está vivo ou se foi. Então, assim, a informação fica gravada no HD universal. Então, as pessoas, quando se vão dessa realidade, ditas como mortas, né? Tudo aquilo que ela fez até o momento de sua morte, aprendeu, pensava, sentia, tudo fica gravado no HD universal. Né? A pessoa fala em caixa, tem outros nomes, né? Eu brinco que chama HD, que é a base central do computador, onde a informação é arquivada. E quando você acessa isso, você desce a informação. Então você não está descendo a consciência do nível mais alto que vai aprender a aprender. Você desce a informação do que foi. Então essa informação que está lá acessível, ela pode vir de uma realidade paralela. Isso faz com que ela possa descer para um sistema artificial, de inteligência artificial, com uma rede neural já desenvolvida, e essa informação vai ser utilizada como qualquer outra informação. Mas aquilo que vai se manifestar, tal qual no filme Transcendence, não é mais a pessoa, porque não é a alma que está sendo recebida, e sim a informação. Então essa informação vai ser utilizada pela rede neural, que é uma coisa sem alma, mas que trabalha de uma maneira a poder desenvolver características similares àquele ser. Interessante a coisa, mas dá para ir mais longe, mas eu diria que de forma resumida seria isso. É com você, Cris. Maria, como fazer para acessar os nossos multiversos? Acessar os multiversos? Você não pode acessar os seus multiversos porque você com corpo físico não pode fazer isso. Você com corpo físico, você aqui da Terra está programado para vivenciar aqui a Terra e ser único aqui nessa experiência. A sua experiência única é extremamente importante para o todo que tudo sabe, mas sim você é um ser multidimensional com uma visão de cima para baixo, tá? Quando você olha de baixo para cima, ou seja, você aqui para cima, você não consegue entender o que eu vou falar agora. É sempre de cima para baixo. Então você tem o eu superior que administra os seus eus, né? A sua personificação da Terra e as suas realidades paralelas. Aí você tem níveis de eu superior do eu superior, que eu vou chamar já de alma superior. Esse nível de alma superior, ele então administra outras versões de um você nível mais alto, que não é mais você, não tem o nome de, por exemplo, Maria Pereda, e não mora mais só na Terra. São seres de outras realidades que estão conectados com você a nível superior, mas não aqui embaixo. Então você aqui embaixo não está exatamente conectado com esses seres claramente. Esses seres de cima para baixo
Quando você olha para baixo, é que você vê outras realidades. Quando você de baixo olha para cima, você não consegue, digamos assim, conectar-se. Embora você esteja conectado em um nível sutil, no nível mais claro não está, porque o corpo físico que nós temos, ele impede a conexão por completo. O nível de frequência tem que ser muito aumentado, o domínio do ego tem que ser muito aumentado para que você possa fazer uma reconexão e lembrar desse tipo de coisa parcialmente, ter umas pequenas frações, uma pequena degustação, porque sempre o veículo físico vai limitar o tipo e o nível de informação que você vai conseguir lidar. Já ao contrário, não. De cima para baixo, eles veem tudo. Então, um ser lá de cima, né, digamos assim, já no nível de alma superior seu, com o qual você está sendo, através do qual você está sendo projetado, ele sim sabe que você é uma projeção dele em níveis, em frações mais baixos. Então, ele pode mandar informações para você, pode fazer uma representação na fisicalidade para interagir com você, sempre numa forma de cocriação, porque uma parte do que você vê sempre é você que cria, para que você possa interlocutar com ele, porque eles estão em outras realidades. Então, como podemos ter uma visão mais clara nisso? É tipo o que acontece no sonambulismo, quando você deixa o corpo físico, né? Pessoal que faz viagem astral ou projeção astral, faz o quê? Ao deixar o corpo físico, você tem um nível de liberdade maior e é capaz de interagir com algum certo nível maior, não é tanto a mais, pessoal, mas é um certo nível a mais de plasticidade imediata, possibilidade de encontros com outras realidades, mas também está limitado por um nível de limites e regras. As regras são menores do que na fisicalidade, mas também tem limites e regras. Então, você não vai ter uma conversa com um ser de quinta dimensão e vai entender o que ele fala. Você vai criar um intermediário. E esse intermediário cocriado não é exatamente aquele ser de quinta dimensão. Vai ser uma cocriação. Você vai projetar, através desse encontro, uma versão que é intermediária dessa interlocução. E nessa versão é possível, então, compreender parte daquilo que está sendo lhe dito, embora vai baixar a qualidade, vai entrar o nível do ego daquele que está se projetando, as imagens mentais dele, né? Por isso que eles veem anjos. Quem é judeu vê o Jacó ou o Isaac. Quem é judeu fala, eu vi anjos que me levaram ao encontro de Yahvé, né? Porque foi Jacó que veio me despertar. Quem é católico fala, foi Maria ou foi Jesus que veio me buscar. Então, assim, essa cocriação de imagem, sempre inserida com religiosismos, exemplo, é a interlocução, é o intermediário cocriado, é a mente terrena que cria essa versão, né? Então, você tem como entrar em contato nessa multidimensionalidade, você realmente é uma fração dessa multidimensionalidade, você está conectado com essa multidimensionalidade, mas o seu corpo físico, a sua realidade física, limita até em projeções astrais, tá? Onde fica um pouco melhor. Então, esses contatos podem existir, né? E pode ser realmente uma fração de você mesmo em outra versão de maior nível, mas lembre que é sempre uma cocriação. Você vê o intermediário de você mesmo que pode usar uma linguagem, uma frequência aceitável para você. Portanto, é uma restrição de informação e também adulteração gerada pela sua mente terrena, que vai interlocutar com isso e vai transformar a informação do jeito que você pode recebê-la, entendê-la, aceitá-la e por aí vai. Processá-la e por aí vai. Então, somos seres interdimensionais e só podemos receber um pouco disso em momentos diversos, como estados alterados de consciência, maiormente entendido como estados expandidos de consciência, quando estamos na nossa frequência de maior prazer, de vibração,
de best excitement, né? Aquela de entusiasmo, positividade, harmonia, quando você está bem com você mesmo, né? Nesse estado sereno, fluindo pelo tal, você recebe muitos inputs, né? Aquela coisa de déjà vu, ou então aquela coisa de receber informações o tempo todo. Então, esse tipo de coisa acontece quando você está permitindo a conexão acontecer da maneira que a fisicalidade que restringe esse processo todo possibilita, quando você facilita e você se torna uma antena. E para você se tornar uma antena, você tem que estar dentro do padrão vibracional adequado, que é bem. Quando você está bem, sereno, né, vibrando positivamente, na energia mais ancoradora, aberto, deixando a coisa fluir, é que você recebe esses contatos. Se forem relevantes para você, você vai ver coisas. Se você não tiver relevância em ver coisas, você não vai ver coisas. Você vai receber só aqueles inputs, aquelas inspirações, e você vai desenvolver mais de você mesmo, que é o seu objetivo aqui na Terra. Ok? Vamos lá. É com você, Cris. Maria, nas questões de abdução, dizem que o corpo bioplasmático é abduzido, muitas vezes levado à área 51, e lá instalado um hospedeiro. Isto é possível? Teorias conspiratórias. Eu diria que a informação é sempre possível ser carregada, né? Mas, obviamente, temos que ter proteção na Terra, temos que ter proteção em corpo espiritual. Então, se você está em alto nível de vibração, essa coisa de você ser hackeado para um hospedeiro é muito mais difícil. Então, vibre em situações mais altas, esteja bem com você mesmo, sinta-se protegido e peça proteção, que nada desse tipo de coisa vai acontecer, mesmo que até isso me pareça um pouco fantasioso, até demais, mas quem sabe, né, isso possa ocorrer. Mas de qualquer forma, geralmente o que acontece nesses casos é a informação que pode ser acessada a qualquer momento. Você pode acessar a informação de pessoas vivas ou pessoas que já se foram, mas talvez seja isso que eles estão se referindo, né? Dessa forma, um tanto quanto, digamos, talvez não clara de explicar uma coisa mais simples. É com você, Cris. A consciência pode ocupar mais do que um corpo? A consciência superior, o seu eu superior, aquele que administra as suas realidades paralelas, ocupa mais do que um corpo. Então, a Maria Pereda tem uma consciência superior de Maria Pereda, aquela que administra as Marias Peredas de realidades paralelas. E nessas realidades paralelas existem infindáveis Marias Peredas. Então, a consciência que ocupa mais que um corpo é a consciência imediata a nível superior que administra a personificação, a mesma personificação em realidades paralelas. E sim, ela, a nível superior, projeta, olha de cima para baixo, pessoal, ela projeta várias Mariazinhas Peredas. Então, ela ocupa várias Marias Peredas para poder experienciar alternativas na vida da personificação chamada Maria Pereda, alternativas quânticas, ok? É com você, Cris. Maria, as mensagens subliminares, aquelas que repetem imagens e também palavras, elas realmente funcionam na questão de saúde, para enriquecer, para ter uma vida mais feliz e plena? Excelente pergunta. Realmente excelente. Para responder isso, valeria um programa inteiro. Difícil resumir de boa qualidade. Mas digamos assim, você fará qualquer coisa, de fato, da boa forma e com total capacidade, transferindo a fase anterior para posterior, no nível de capacidade, subindo degraus de fato,
alcançando uma nova realidade quando a tua consciência se expande, tá? Então, assim, você pode usar truques da mente. Truques da mente são chamados até de estados hipnóticos, que é isso tudo que você mencionou. Então, você insere comandos hipnóticos e você falseia uma realidade. Então, isso se torna não consciente. Tudo que é não consciente parece funcionar, mas gerará um efeito rebote a curto ou a longo prazo. É como tentar desviar um rio colocando obstáculos. A água, que é a consciência verdadeira em seus vários estágios, consciente, subconsciente e inconsciente, esses 3 estágios tentarão com a sua força empurrar a barragem, que é o processo hipnótico. Então, momentaneamente, você parece ter resolvido algo, momentaneamente você parece ter parado com alguma compulsão ou estado que você quer alterar em si, né? Você parece ter bloqueado, só que esse rio caudaloso vai destruir esse bloqueio e vai talvez inundar uma região muito mais alta devido à força com a qual ele vai se projetar, tá? Isso significa que qualquer comando hipnótico funciona, mas funciona por um período e gera devastações por outro. O caminho é o caminho da deshipnose e não de se hipnotizar. Então, sim, a mídia usa hipnose, né? Funciona enquanto você não tem consciência suficiente, tá? Porque quando você está consciente, você está acima desse processo, eles podem te pegar por um instante, mas de repente você já, opa, esse aqui não sou eu, peraí, que negócio é esse que eu tô querendo fazer agora? Por que eu tô querendo comprar esse negócio agora se eu não tô precisando desse negócio, né? Então você desperta com um nível de consciência mais alto, você desperta quando tentam te hipnotizar. Você se dá conta da linguagem hipnótica mais e mais. Você diferencia a linguagem verdadeira da falsa. Enquanto que, se então estabelecem pela sua concordância uma linguagem hipnótica, né? Você começa a jogar inputs hipnóticos em você, né? Digamos assim, você vai ter o processo da água represada e uma hora dessa, todo o processo que está atrás disso, que é uma coisa muito maior, pessoal, que não dá tempo de eu falar aqui, eu explico isso melhor no método da integração da minha escola de alunos, já que tem tantas horas aula ali, né? Isso vai arrebentar e vai sair por outro lado. Então, então eu quero uma hipnose para parar de comprar sapato. Reprograma sua mente, eu não quero mais ficar comprando sapato. Ok? A pessoa vai passar a comprar outra coisa, vira uma compulsão de computador, exemplo, tá? Ou compulsão por celular. Ou a pessoa que comia muito, estabelece uma reprogramação mental, um estado hipnótico novo, é colocado nela, ela para de comer, desenvolve uma compulsão por outra coisa. É isso que eu estou falando. Toda mudança tem que ser feita por consciência elevada e por dominar-se. Você tem que se dominar, não se enganar. É possível você se enganar. É possível enganar os outros. É possível você enganar a você mesmo, tá? E talvez você fique satisfeito com isso, porque se você tem um problema, você instala lá uma reprogramação mental, você se engana a você mesmo. Mas qual é a reprogramação mental que realmente funciona? É a consciência. Quando você domina você mesmo. Quando você está o tempo todo colocando para você mesmo o que deve ser. Quando o eu espiritual se funde com o eu físico, material, essas duas consciências, em vez de ficarem lutando, elas se tornam amigas, se fundem e surge aí um terceiro mais poderoso, capaz de dominar a si mesmo e utilizar as ferramentas da Terra, sem subterfúgios, às claras. Eu sei que talvez vocês não estão entendendo o que eu estou falando, porque isso demanda informação e conhecimento. E, aliás, é isso que faz a diferença. Conhecimento e informação de boa qualidade expande sua consciência e te torna capaz de dominar a si mesmo, sem que você tenha que fazer truques na sua própria mente. Os truques funcionam, sim, por um período,
gerando depois efeitos colaterais. Expansão de consciência e autodomínio, que é o que eu prego constantemente nas aulas do método da integração, mostrando como fazer isso, né, e por quê, da onde sai essa informação, faz com que você se autodomine e não precise ficar com fórmulas mágicas, repetitivas e hipnóticas. Novamente, o processo da libertação, expansão de consciência é deshipnose e não ao contrário, tá bom? É com você, Cris. Maria, no filme Matrix, existe um momento em que Neo é colocado nas máquinas para receber informações e assim dar upgrades em lutas, em conhecimentos. Isto é possível fazer em nosso cérebro? Então, Cris, isso é um assunto legal. De certa forma, já está sendo feito em níveis mais simples, né? Realidades virtuais, informações, porque veja bem o que acontecia em Matrix, era uma projeção de consciência, né? Então, esses níveis de projeções de consciência através do auxílio de máquinas ou de softwares ou de equipamentos, isso já está começando a acontecer, ainda não implantados, mas os implantes, o homem se tornar um ser com maior nível de silício, que o silício que possibilita isso tudo, naturalmente é um caminho que está acontecendo para a humanidade, é um processo evolutivo. A gente diminui o composto de carbono e aumenta o composto de silício. Nós já estamos fazendo isso. Com o aumento de silício em nosso organismo, nós aumentamos a capacidade de lidar com energia e informação a mais, né? Então, sim, chips, softwares, etc., poderão ser implantados no futuro para que isso tudo seja realizado em maiores níveis e capacidades. É, de certa forma, inevitável. O problema é onde está a intenção dos que irão desenvolver isso. Digamos que a humanidade fosse boa, pura, com uma intenção positiva, isso seria extraordinário, aumentando o maior nível de capacidade de lidar com a realidade e de alçar novos voos, de capturar mais informação e manifestar mais e mais do todo que tudo sabe aqui nessa realidade da fisicalidade. Mas sempre vem a questão da dualidade onde nós estamos. Haverá o lado positivo e o lado negativo. Então, por enquanto ainda, até onde nós sabemos, a informação que nos chega, isso está em estado ainda pequeno, mas em pleno desenvolvimento. Talvez em Black Projects, em projetos secretos, seja mais avançado. Eu digo que já no nível do filme Matrix, mas algo que se encaminha por aí. É com você, Cris. Já existem pesquisas para transferir a rede neural binária? A gente já até falou um pouquinho disso, né? Nós falamos a respeito da rede neural sintética e da informação. Então, de certa forma, eu já respondi essa pergunta, né? E sim, as pesquisas estão caminhando de forma mais avançada. Mas vamos ver o que vai dar. Eu sempre digo que o mais importante, pessoal, é trabalhar no homem. Trabalhe em você mesmo, melhore o ser humano que você é. Adquira informação e conhecimento em maior nível, de boa qualidade. Olhe para aquilo que interessa, tire os olhos daquilo que não interessa, né? Expanda seu conhecimento, estude, tá? E você vai conseguir alçar outros voos conscienciais que te levarão a novas realidades paralelas, porque você será outra pessoa. Ao adquirir informação, você se transforma em outra pessoa, tá? Mas tem que tirar a preguiça disso aí, né? A preguiça, a vontade, a confusão mental. Então, uma mente também confusa procura informação confusa e fica cada vez mais enrolada. Uma longa história, que eu também explico isso no método da integração, na minha escola de alunos. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada e um abração. Até o próximo Despertos. Tchau, tchau. Eu agradeço aí o compartilhamento de tanta informação e convido você, internauta, a entrar em nosso canal
no Cron TV e também no Sol Negro 11 de Maria Cepereda. Gratidão, Maria, gratidão, internautas, uma honra estar com vocês. Até o próximo Desperto.